Eu gostaria de ler aqui Salmo 68 e o verso 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativeiros para a prosperidade, só os rebeldes habitarão em terra estéril. Essa é uma promessa que o Senhor fez. Até então, eu morava com minha irmã e meu irmão era uma pessoa solitária, mas na promessa do Senhor, o Senhor prometeu para mim que viveria em família, que o Senhor ia me dar uma família. E o Senhor preparou meu esposo e realmente, né, depois que eu voltei ali do Rio Grande do Sul, que eu estive ali no Rio Grande do Sul, eu voltei para São José do Rio Preto e Deus nos abençoou. Em 6 meses nós nos casamos. Deus preparou tudo, eu ganhei tudo aquilo que nós precisávamos para o casamento. Foi uma benção. E também, logo em seguida, eu fiquei grávida da minha filha, a qual nasceu prematura. Deus cuidou da minha filha de uma maneira maravilhosa, dando tudo o que ela precisava. Eu não comprei nada para ela. O Senhor preparou tudo. Era a promessa do Senhor que Ele ia cuidar dela. Cuida dela até hoje. E eu quero dizer que Deus, Ele cumpre as suas promessas em pequenos detalhes. Muitas vezes nós não damos importância, mas Deus se faz presente no mínimo detalhe. E Deus se faz presente na minha vida, porque Ele foi cumprindo tudo aquilo que Ele havia prometido. Ele me deu um esposo e em seguida uma filha e abençoou grandemente. E quero testificar de algo que aconteceu. Meu esposo, logo em seguida, foi ungido, né, como diácono, em seguida como presbítero, porque eu havia falado para o Senhor que o meu desejo era casar com um pastor, mas era muito difícil, eu não sabia como, né? Porque geralmente na Assembleia de Deus não tem, não se urge pastor solteiro, mas eu confiei no Senhor. Meu esposo era líder de jovem e eu acreditava que o Senhor ia abençoar e fazer dele um pastor. E realmente ele foi consagrado a presbítero. E um dia eu estava na minha casa, minha filha nasceu prematura e ela estava muito enferma, assim, pegou a infecção hospitalar e a pele dela nascia assim, umas feridas, umas bolhas e se tornava assim algo terrível. E busquei recurso no médico e eles deram vários medicamentos, assim como pomada, sabonete, e nada tirava aquela lesão do corpo dela. E cada vez aumentava mais aquele problema na pele da minha filha, tão pequenininha. E orando, pedindo a misericórdia de Deus. E um dia eu estava sem dinheiro e havia acabado um sabonete a qual o médico havia passado. Era o único que não sarava, mas não deixava acrescentar aquela lesão no corpo dela. E eu estava confiante naquele sabonete, porque se eu não usasse, no outro dia aumentava aquela lesão e já estava no pescoço, na cabeça, e não tinha como aquilo terminar. Era uma coisa tão triste e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu fui até lá na farmácia, pedi para o farmacêutico se ele vendesse para mim, para que eu pudesse pagar depois, quando meu esposo recebesse o dinheiro. Eu contei a situação e ele vendeu para mim aquele sabonete líquido.
E eu fui para minha casa dar banho na minha filha, e quando eu fui abrir o sabonete, aquele vidro, frasco de sabonete, não sei o que aconteceu, algo bateu na minha mão e aquele sabonete caiu no chão e se derramou. Eu olhei para o sabonete no chão, olhei para minha filha em cima da cama e deu uma angústia muito grande, porque não tinha como eu colocar aquele sabonete novamente naquele frasco. E eu havia comprado já para pagar depois, não tinha dinheiro para comprar outro e não poderia ir lá novamente pedir para que ele vendesse novamente para mim. Então, entrei em desespero, comecei a chorar e o Senhor disse para mim naquele momento, urge ela. Aí eu peguei, esperei que meu esposo chegasse e quando meu esposo chegou do trabalho, eu falei para ele, urge ela, porque havia acontecido esse fato e Deus havia falado para ungir minha filha. E ele ungiu minha filha, todo o corpinho dela com óleo, orou e eu colocando as roupinhas nela. E no outro dia, quando eu fui tirar a roupinha da minha filha, realmente Deus havia feito um milagre. O corpinho dela estava limpinho, já não havia nenhuma cicatriz, não havia nada. Estava limpinho, como se nunca tivesse algo acontecendo ali na pele da minha filha. Deus fez um milagre. Então, Deus sempre esteve presente nas nossas vidas e tem mostrado coisas maravilhosas. E nós ali, servindo ao Senhor, ali na congregação do Ministério Madureira, Deus começou a nos abençoar grandemente. Mas, de repente, algo aconteceu. Tudo era o plano de Deus, tudo era o projeto de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida, mas Deus tem algo para fazer e Ele faz da maneira que nós não entendemos. Era muito amado ali naquele ministério, mas de repente algo começou a acontecer e meu esposo falou para mim, nós não podemos ficar mais nesse ministério, vamos ter que sair. E fomos orar para que pudéssemos sair daquele ministério. E tomamos uma decisão de sairmos. Conversamos com o nosso pastor, ele nos abençoou e deu a direção. E nós mudamos para o Ministério de Assembleia de Deus, Ministério Rio Preto. E antes de nós chegar no ministério, uma irmã, eu disse para uma irmã, irmã, nós vamos mudar de ministério e vamos para o Ministério São José do Rio Preto. E quando eu falei isso para ela, ela olhou para mim e disse para mim assim, irmã, vou dizer uma coisa para você. Vocês são resposta do nosso pastor, porque ele está orando para enviar um missionário para Honduras. E eu vejo vocês sendo a resposta dessa oração. E realmente, eu quero continuar no próximo vídeo para que não fique muito comprido. Mas Deus já estava trabalhando para que esse fato acontecesse e que Deus pudesse realizar o projeto que Ele tinha na nossa vida. Continuarei no próximo vídeo. Deus venha abençoar a cada um. E peço, se você foi abençoado nesse testemunho, se você realmente sentiu a presença de Deus, deixa um amém,
se inscreva nesse canal e também compartilhe com outras pessoas para ajudar e apoiar esse trabalho que eu estou fazendo para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.